pessoal, estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e já estamos no último livro, no livro de Apocalipse, dessa vez estudando os capítulos 4 a 6 deste livro. Quero que você curta, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com, se inscrever no Maximize e nos apoiar nesse projeto e em outros que em breve vamos apresentar para vocês. Nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O livro de Apocalipse foi escrito em uma ordem apontada pelo próprio Jesus ao apóstolo João. É um livro cheio de simbolismos e de figuras que usam passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e só a própria Bíblia pode nos dar a interpretação dessas figuras. O livro é dividido entre as coisas que João viu no capítulo 1, Jesus ressuscitado e aparecendo para ele, as coisas que são, ou seja, as igrejas, o tempo da igreja, a era da igreja, onde temos as cartas às 7 igrejas de Apocalipse, e as que depois destas devem acontecer. Essa é a porção escatológica do livro de Apocalipse, ou seja, que fala do nosso futuro e do destino da humanidade e que começa aqui no capítulo 4. Claramente o versículo 1 usa a expressão depois destas coisas para nos sinalizar que os eventos a seguir no livro são cronologicamente posteriores à era da igreja. Uma porta se abre no céu, a trombeta é tocada e João, representante da igreja, sobe. Nós estamos vendo aqui a visão de como será o arrebatamento da igreja. No versículo 2 diz: imediatamente, ou seja, num abrir e fechar de olhos, como é o arrebatamento, me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Vemos que após o arrebatamento, João está no céu. E é importante entender isso na perspectiva da leitura de Apocalipse. Apesar de nos primeiros capítulos vermos claramente a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, nós não encontramos mais essa expressão a partir daqui, porque a igreja não estará mais na terra nessa sequência. A igreja de Cristo não vai experimentar a tribulação descrita nos capítulos seguintes que virá sobre a terra e que irá assolar o mundo inteiro. O que vemos agora é uma linda cena no céu, onde João enxerga o trono de Deus e ele enxerga também os eventos que se sucederiam ao arrebatamento. Os versículos 3 e 4 dizem: aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Alguns entendem que esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos, mas parece mais razoável, debaixo de uma perspectiva dispensacionalista, como nós sinalizamos que iríamos estudar desde o livro de Gênesis, e também entendendo que esse trecho é uma descrição do arrebatamento da igreja, vê-los como uma representação da igreja, pois foi a igreja quem recebeu coroas do próprio Jesus, foi a igreja quem recebeu vestes brancas do próprio Jesus. E além do mais, é a igreja quem foi constituída sacerdócio e reino diante de Deus. Os 24, de acordo com essa leitura e debaixo dessa interpretação, podem representar os 24 turnos dos sacerdotes que adoram a Deus continuamente, 24 horas por dia,
lançando as suas coroas diante do trono. A Bíblia diz que eles clamam: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O capítulo 5, então, mostra um livro selado com 7 selos, como você pode ver na representação dessa imagem. Os livros eram lacrados com selos na antiguidade e somente uma autoridade poderia desatar oficialmente esses selos e fazer cumprir os decretos que estavam contidos no texto. O selo garantia a autenticidade da mensagem, a sua autoridade e também a originalidade do seu conteúdo. Profeticamente, vemos aqui o céu que estava esperando por alguém capaz de fazer com que os decretos de Deus se cumprissem na terra. E a Bíblia diz que ninguém era capaz de fazê-lo abrindo o livro. O próprio João se entristeceu e chorou com essa constatação. Mas o capítulo 5, versículos 2 a 5 afirma: Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é esse leão da tribo de Judá, é aquele que venceu e que se tornou digno de fazer cumprir as profecias de Deus aqui nessa terra. Mas o mais curioso é que a Bíblia diz que quando o apóstolo João procura esse leão, ele encontra um cordeiro. O versículo 6 diz: Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Foi somente por ter vindo como cordeiro, Jesus se tornou o leão da tribo de Judá. E hoje nós só conseguimos ver o leão vencendo conosco se primeiro enxergarmos o cordeiro, aquele que morreu por nós. Só podemos participar do reino se primeiro participarmos da salvação que há em Jesus Cristo. Quando Jesus recebeu o livro, a Bíblia diz que algo grande aconteceu nos céus. Todas as profecias que nós lemos no Antigo Testamento, que estudamos também no Novo Testamento, estavam para se cumprir. A expectativa era enorme e um cântico se ouviu. Os versículos 9 a 10 do capítulo 5 dizem: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Um grande louvor acontece com a participação de todo o exército celestial. E então o capítulo 6 começa a abrir os selos e a tribulação se inicia sobre a terra. Vale a pena reforçar que a essa altura João e a igreja já estão no céu e não passarão por essa tribulação. Eu quero destacar um dos selos no versículo 12 do capítulo 6. A Bíblia diz, até o versículo 16: Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro.
pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? É interessante perceber que com o desatar dos selos começa o que a Bíblia chama do dia da ira do Senhor. Vemos no texto reis, príncipes, ricos, escravos e livres, mas não vemos a igreja, porque a igreja, como nós já vimos, ela foi arrebatada. A Bíblia diz que hoje nós aguardamos do céu a Jesus Cristo, aquele quem vai nos livrar da ira vindoura. A Bíblia também diz que a ira de Deus não está mais reservada para aquele que crê no seu Filho. No próximo vídeo, nós vamos descrever com detalhes essa tribulação que vai acontecer na terra, longe do alcance daqueles que nasceram de novo e perseveraram até o fim. Até o próximo vídeo, onde estudaremos os capítulos 7 a 9 de Apocalipse.